Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente inicia mais uma palestra pública aqui no GBEM, mais uma reunião para a gente conhecer, aprender, refletir. É muito bom, né, que vocês estejam aqui conosco nesse momento que é especial para todos nós, porque a reunião pública é um grande tratamento que a casa possui, né? E é um tratamento bem completo, porque além de tratar do nosso corpo, nos traz aprendizado, nos traz mais reflexão, mais iluminação e também nos traz a possibilidade de estarmos aqui juntos, né? Então, por isso, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem aqui hoje conosco nesta tarde o Sr. Jaime, um trabalhador da casa, muito querido, falando para nós sobre o tema A Marcha do Progresso. Eu vou fazer o preparo do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e o título é o seguinte: O Bem que Nos Falta. O som tá bom aí atrás? Tá ok? Tá? Esse tema nos fala, esse texto nos fala do capítulo 7, item 3 do Evangelho. Então ele começa assim: No estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública e instalam-se entre as paredes domésticas como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo, sobre lixo dourado. Outros criticam autoridades, apontando-as por verdugos do povo e tiranizam no lar as mãos obscuras e generosas que lhes amassam o pão. Vemos os que amaldiçoam a guerra entre os povos e vivem no aprisco familiar com a truculência da fera solta. Há os que indicam a pena de morte para os irmãos que enlouqueceram na delinquência e manejam em casa o punhal invisível da ingratidão. Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância desprotegida e enxotam por vagabundo o primeiro menino infortunado que lhes roga um vintém. Outros guardam a enciclopédia na cabeça e jamais se lembram de estender o alfabeto ao companheiro atrelado à ignorância. Vemos os que cantam hosanas à virtude e encastelam-se no conforto individual, afirmando que a caridade é fábrica de preguiça. E aos que ensinam sabiamente quanto à bondade e à simpatia, e a se movimentarem na senda particular, despedindo farpas magnéticas entre melindres e aversões. Nesses apontamentos humildes, a ninguém censuramos, de vez que, com evidentes exceções, até ontem éramos todos nós igualmente assim. Hoje, porém, com a doutrina espírita no comando da fé, sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Conjuguemos assim conselho e ação, palavra e conduta na mesma onda de serviço renovador, compreendendo, por fim, que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros, que em nosso próprio benefício nos cabe fazer. Então, envolvidos por essas palavras de Emmanuel, pela Ave Maria que nós ouvimos anteriormente, para aqueles que se sentirem confortáveis, que possam fechar os seus olhos e que possamos todos unidos aqui elevarmos nossos pensamentos a Jesus, esse mestre querido, esse mestre de luz que está aqui entre nós, porque nós aqui reunidos, estamos reunidos em seu nome, mestre querido. Que o Senhor possa auxiliar a cada um, envolver a cada um aqui presente com sua paz, envolver o seu Jaime, que nos trouxe tão carinhosamente o fruto dos seus estudos. E que possamos, mestre, nesta tarde, estarmos todos receptivos ao conhecimento que aqui será disponibilizado para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Seu Jaime tem que colocar na cabeça. Obrigado.
Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade, com muito amor no coração. Seu Jaime, acho que o seu microfone está desligado. Está desligado? Acho que sim. Não. Acho que está ligado. Alô? Pronto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à administração dessa casa por ter me convidado para falar de um tema tão importante. Esse tema, a Marcha do Progresso, ele está no capítulo, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, e está nas leis naturais, que são as leis de Deus. Há aproximadamente 3.600 anos, Deus enviou Moisés aqui no planeta Terra para começar a divulgar a crença de um Deus único. Moisés conseguiu tirar o povo hebreu do Egito e recebeu de Deus as 10 leis no Monte Sinai. Mas o povo hebreu, ele não tinha muito conhecimento, era ainda um povo bruto, e Moisés precisou desenvolver as leis civis para que ele pudesse comandar aquele povo. Nestas leis civis, elas foram sendo atualizadas, estão sendo atualizadas até hoje. E há aproximadamente 2024 anos, veio Jesus aqui no planeta Terra. Jesus veio enviado por Deus para nos ensinar que existe um Deus bom, justo, eterno, e que aquelas leis que ele tinha feito no Monte Sinai para Moisés foram substituídas por 2 leis apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Durante a vinda de Jesus, de Moisés até Jesus, o planeta teve alguns progressos, mas esses progressos não foram muito sentidos. Jesus, ele não pôde falar para nós tudo aquilo que tinha que falar. Então, ele falou que ia pedir ao Pai para que mandasse um outro Consolador, para ensinar tudo aquilo que ele não tinha podido falar e esclarecer para nós muitos ensinamentos que nós não tínhamos aprendido. Então veio o Espiritismo, há aproximadamente 167 anos. Em 1857, foi encaminhado para nós a doutrina espírita, para nos ensinar tudo aquilo que Jesus não pôde falar, e esclarecer tudo aquilo que ele não pôde. Ele falou por parábolas e nós não aprendemos.
Eu quis dar essa introdução para nós vermos como que o planeta está progredindo. O livro A Doutrina Espírita chegou em 1857, aproximadamente 167 anos. Na época, nós aqui no planeta éramos apenas 1 bilhão de habitantes. Hoje, nós somos 8 bilhões de habitantes. E nós, todos nós, que observamos o que está acontecendo no planeta, nós estamos vendo a marcha do progresso. Somente aqueles que não estudam ou não querem ver, não sentem que o planeta está progredindo muito. A gente ouve muitas maldades que estão acontecendo, muitos problemas, mas existem muitas coisas boas que estão sendo feitas. O Espiritismo que veio, nós o consideramos como a terceira revelação da lei de Deus. E ele veio trazer para nós ensinamentos, não por um homem, mas pelos Espíritos. E os Espíritos vieram falar para nós que nós precisamos aprender a amar, como Jesus nos ensinou. Que nós precisamos desenvolver as duas asas que nós temos, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Então, no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, primeiro nós tivemos as 10 leis de Moisés, que foram substituídas por 2 quando Jesus veio aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E os Espíritos, através da sua doutrina, vieram trazer para nós outras leis, as leis naturais, que nós denominamos leis de Deus, que deveriam estar na nossa consciência, mas muitos de nós não temos ainda conhecimento dessas leis. As leis divinas e naturais que os Espíritos trouxeram são a lei da adoração, a primeira, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade e a lei da justiça, amor e caridade. Os Espíritos falaram para nós que nós já está na hora de nós começarmos a desenvolver os nossos conhecimentos. De acordo com este livro, Atitude de Amor, eu não sei se vocês já leram, existem 3 fases de 70 anos, quando a doutrina dos Espíritos veio para nós. A primeira fase foi da divulgação, de 1860 até 1930. A segunda fase foi do conhecimento, de 1930 até 2000. E a terceira fase é a fase que nós estamos, de 2000 até 2070. Então os Espíritos falam para nós o seguinte:
Os primeiros 70 anos do Espiritismo constituíram o período de consagração das origens e das bases em que se assentam a doutrina, que lhes confiram legitimidade. O segundo período, de mais de 70 anos, que coincide com o fechamento do século e do milênio, foi o tempo da proliferação. Uma ideia universal jamais poderia ficar confinada a grupos de estudos ou experimentos de fenomenologia mediúnica, de materialização. Fazia-se necessária a intensificação dos conhecimentos, dentro de um conhecimento ordenado e defensivo, na elaboração de um perfil filosófico. É necessário atestar a vitalidade dos postulados espíritas, como alavancas de transformações sociais humanas. Sua influência e cultura nas artes da ciência, nas leis, na filosofia e na religião conduzirá as comunidades que lhe absorverem os princípios a novos rumos para o bem do homem, através da mudança do próprio homem. Jesus definiu seus discípulos por muitos se amarem, e o Espírito Verdade assinalou o amai-vos e instruí-vos como plataforma do verdadeiro Espírito. E esses ensinos deverão constituir a base do programa transformador para as nossas metas antes a nova era. As leis divinas, elas são leis de Deus. Elas não se modificam. Todas essas leis que eu falei para vocês, elas existem, e nós, seres humanos, que estamos encarnados aqui no planeta Terra, estamos sujeitos a ela. Muitas vezes, nós vemos uma catástrofe da natureza acontecer, e às vezes, nós ficamos vendo que tem muitos seres que sofrem, que perdem tudo. Está escrito na lei da destruição. É uma lei para renovar. É a mesma coisa como a lei da igualdade, que nós todos somos iguais, filhos de Deus. Nós todos temos que trabalhar. Quando nós fazemos alguma coisa útil, nós estamos trabalhando. A lei da adoração é a lei que nós adoramos a Deus. É o único ser que nós podemos adorar. Então, a lei do progresso, ela está mostrando para nós que nós precisamos aprender a desenvolver o nosso sentido moral, que ele ainda está muito abaixo do nosso sentido intelectual. E como que nós vamos fazer isso? Nós vimos hoje nos blocos carnavalescos 50 mil pessoas acompanhando. Aí nós ficamos pensando, puxa que vida, como que nós vamos fazer com que o ser humano comece a perceber que o sofrimento que ele está passando pode ser reduzido quando ele começar a amar seu semelhante, quando ele começar a fazer o bem e a caridade, quando ele começar a entender a moralidade, como Jesus veio aqui nos ensinar, amar, respeitar, considerar o seu irmão como irmão. Olha bem, nós estamos agora nesses 70 anos, de 2000 até 2070. E conforme nosso amigo falou, em 1957, devemos ter uma transformação, porque o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, ele vai começar, ou já está começando, a se regenerar. Se nós observarmos o que está acontecendo no planeta, na Idade Média, as grandes catástrofes
aconteciam de 100 em 100 anos. Após o advento do Espiritismo, essas catástrofes estão diminuindo. Se nós repararmos, nós tivemos a guerra, Primeira Guerra Mundial, em 1907, e a Segunda em 1940, 44. Em 1918, houve uma grande catástrofe na natureza, aqui, que matou milhões de seres. Em 1984, a AIDS eliminou e matou a primeira pessoa aqui, que nós temos conhecimento, no planeta Terra. E quantos milhões que desencarnaram? Em 1920, olha só o espaço de tempo que está acontecendo. 1920 veio o coronavírus, que matou também 2020. Em 2020 veio o coronavírus, que matou também muitos seres. Se nós não estamos percebendo, está havendo uma transformação imensa no planeta. E essas catástrofes estão acontecendo com menor prazo. A não ser que nós comecemos a aprender esses ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. Há 2000 anos, 2024 anos, nós não nos conscientizamos ainda que a partir daquela época, nós entramos na era do sentimento e começamos a aprender a amar. E nós temos que aprender a amar. Os Espíritos estão mostrando para a gente que não existe mais tempo para nós esperarmos para a próxima encarnação, porque não vai ter. Nós temos que aproveitar agora. E os ensinamentos de Jesus falou para nós, para Nicodemos. E Nicodemos foi perguntar a ele como poderia nascer de novo. E Jesus falou que ele teria que compreender isso. E os Espíritos vieram trazer para nós os ensinamentos. Porque nós temos que começar a nascer sem precisar encarnar. Através do nosso pensamento, através do nosso amor, através de respeitar as pessoas e começar realmente a domar, não sei se é domar, mas começar a fazer com que o nosso espírito entenda que ele precisa aprender a ela e desenvolver a moralidade, desenvolver o amor, desenvolver o perdão, desenvolver tudo aquilo que ele precisa para ele progredir. Porque nós ainda, há 2024 anos, quando Jesus veio aqui, não paramos para pensar nos ensinamentos de Jesus. Não paramos para pensar no amor que ele veio mostrar para nós. Não paramos para pensar que nós podemos reduzir os nossos sofrimentos se nós acreditarmos e nós praticarmos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os Espíritos, 167 anos, vieram nos esclarecer e mostrar para nós: vocês têm que mudar. Vocês não estão aqui de férias. Vocês não estão passando aqui um momento só para ter lazer, só para se aproveitarem das sensações maravilhosas que nós temos aqui. Todos nós temos missões a cumprir. Todos nós temos que começar a mudar. E quando nós mudamos aqui no planeta Terra, quando nós melhoramos, quando nós praticamos o bem e a caridade, quando nós desenvolvemos a era do amor, nós estamos auxiliando para que os espíritos que estão lá desencarnados também se desenvolvam. Quando eu faço o bem aqui, esse bem, ele vai até o universo, ele modifica a psicosfera do planeta.
Nós acabamos de sair do Natal agora. Pensamos em Jesus. Pensamos nas coisas maravilhosas que nós tínhamos que pensar. E nós nos sentimos bem. Porque quando eu faço bem, eu me sinto maravilhosamente bem. E é isso que os Espíritos vieram mostrar para nós. Nós temos que aprender a amar os nossos semelhantes. As catástrofes estão acontecendo. Nós não podemos continuar ficando de braços abertos ou de braços cruzados. Nós temos que começar a fazer a nossa parte. Todos nós. Não é um só. Porque nós temos que nos unir. Porque senão vão acontecer essas novas catástrofes que estão acontecendo no planeta. E vão levar muitos seres que não têm capacidade de ficarem aqui quando o mundo se tornar regenerado. Porque esses seres vão serem deportados para outros planetas mais inferiores, para eles poderem alavancar e ajudar aquela população, aqueles espíritos que lá estão. Nós somos espíritos encarnados. Eu sou um corpo que vai ficar aqui. Este corpo é um espírito que está aqui. E esse perispírito é único, porque desses 8 bilhões de seres que estão no planeta Terra, não existe um ser igual ao outro. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Não deixar o pensamento negativo, mal, entrar em nossa mente. Ele não nos pertence. Os Espíritos falam para nós que quem nos comandam são os Espíritos. Então, ore, como Jesus falou, orai e vigiai. Comece a pensar, não deixe que pensamentos negativos, tristes, maus, entrem em tua mente. Comece a orar, comece a pensar coisas boas. Reverte esses pensamentos e coloque pensamentos bons em tua mente. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E nós temos que começar a realizar a nossa missão que estamos aqui para realizar. Ninguém está aqui de férias. Nesse livro, eles falam, os tempos são chegados. E eu separei uma passagem para falar para vocês. O processo de espiritualização do planeta segue seu curso sem parar. De todos os lados soam as trombetas da nova era. Tal processo está ancorado na proposta de implantação do amor na Terra. O tempo novo surge, porque a humanidade já se encontra amadurecida para vivenciá-la e segue um rigoroso planejamento divino. O progresso vai continuar. Tudo que tem que acontecer, os Espíritos estão mostrando para nós, para que nós possamos começar a mudar. O progresso da humanidade se cumpre, pois em virtude de uma lei. Ora, todas as leis da natureza, as leis naturais que eu li, que nós não temos na nossa consciência, e muitos de nós não conhecemos muitas dessas leis, e muitas de nós não pensamos nessas leis, mas nós convivemos com elas diariamente. Temos que essas leis são as leis de Deus, diferentes daquelas leis que Moisés trouxe, ou iguais àquelas leis com outras palavras, iguais às leis que Jesus trouxe para nós, em amar a Deus e amar ao próximo, para que nós pudéssemos agora entender o que esses Espíritos estão trazendo para nós.
Ouça o que ele escreveu aqui, neste livro. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna, da sabedoria e da presciência divina, tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental ou caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Nós estamos na era da madureza. Nós temos que mudar o nosso modo de ser, de pensar e de agir. Nós temos que fazer. Porque ele fala também assim: resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Já não é somente de desenvolver a inteligência, a de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexiste neles, o egoísmo e o orgulho. Jesus, quando veio aqui, ele combatia o orgulho. Nós ainda temos, porque tem um livro da irmã de Foucault, que foi desse autor, que fala que existem mais de 50 tipos de orgulho. E nós não conhecemos. O livro chama-se Mereça Ser Feliz. Aqueles que quiserem podem pegar ali na biblioteca, que nós devemos ter cópia, ou então livros ali para emprestar, ou então na livraria para vender. Mereça ser feliz. O sentimento do orgulho e do egoísmo, nós nunca vamos poder extirpar de nós, mas nós podemos aprender a cuidar dele. Quando aparecer, nós podemos começar a olhar o nosso irmão como irmão, filho de Deus, a ajudar aqueles seres que estão precisando de ajuda, a fazer uma prece para aqueles seres que precisam, para doar alguma coisa que você tenha com seu amor. Nós já paramos para pensar sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Será que é isso? É isso que nós viemos fazer aqui? Ou será que nós temos alguma coisa a mais para nós fazermos? Para nós desenvolvermos? Para nós olharmos para o nosso lado e ver teu irmão como irmão, filho de Deus? Nós temos que aprender a amar. Jesus não veio aqui no planeta Terra à toa. Ele veio nos ensinar. Ele veio iniciar a era do sentimento. E nós precisamos. E nós só temos mais 50 anos. Talvez alguns vão ficar aqui. Aproveitem essa encarnação. Aproveite o momento que você tiver na tua vida para você procurar fazer o bem e a caridade, para você mostrar que você está evoluindo. Nós temos estudos. Essa casa aqui está aberta para todos aqueles que precisam. Venham ajudar aqui na evangelização das crianças. Venham ajudar aqui em qualquer obra que vocês estão fazendo.
Nós estamos fazendo agora uma obra nessa casa, muito cara, substituindo as telhas que estão já há mais de 100 anos já. E elas, na realidade, tem telhas que quando o rapaz pega nelas, elas dissolvem. Aqueles que puderem, ajudem. Aqueles que quiserem e veem que na realidade nós estamos construindo, estamos fazendo por essa casa, para que ela dure mais 100 anos. Todos nós podemos ajudar. Todos nós podemos, se nós nos sentimos bem, se nós estamos aqui para nós podermos ser ajudados. Quando eu tenho algum problema, eu fecho meus olhos e entro aqui nesta casa, mentalmente, e procuro a ajuda desses mentores maravilhosos, de Jesus, porque Ele está aqui. Quantas vezes eu precisei dessa ajuda, quantas vezes eu precisei ser reconfortado, e eles estão me confortando, assim como todos nós que estamos aqui estamos sendo tratados. E nós ainda não compreendemos sobre a marcha do progresso, e nós ainda não vimos que Jesus veio aqui para nos mostrar para nós que nós precisamos desenvolver o amor dentro de nós. Existem seres que falam que não perdoam, existem seres que guardam ódio no coração, existem seres que ainda são melindrados por qualquer palavrinha que falam para elas. Aprenda a amar, aprenda a desculpar, aprenda a respeitar o outro, porque às vezes aquele outro está numa situação que ele na realidade está muito difícil, e às vezes fala coisas que podem nos prejudicar, podem nos magoar, mas o dia que nós aprendermos a amar, nós vamos respeitar aquele momento daquele ser. Imagine Jesus naquela cruz, depois de tanto sofrimento que ele teve, levantou os olhos e pediu: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós, que somos nós, quando que nós vamos compreender? Eu falei para as garotas, antes, quando eu entrei aqui, não tinha ninguém. Eu convidei aproximadamente 150 pessoas para ouvir essa palestra, porque eu sabia que ia falar alguma coisa, que ia tocar alguém, e tenho certeza que esse momento, essas palavras que eu estou falando, vão tocar alguém, para que esse alguém se desperte e renasça novamente, e comece a fazer o bem e a caridade com amor, e comece a cumprir a sua missão que veio aqui na terra, para não chegar lá na erraticidade, lá no mundo espiritual, e estiver lá em sofrimento, e entrar no Hospital Esperança, que aqui também nesse livro fala. Por favor, amigos, está na hora de nós começarmos a compreender que nós temos que aprender a amar. Ainda não somos capazes de amar como Jesus nos ensinou, mas nós temos que aprender a colocar essa semente dentro do nosso coração e fazer o bem e a caridade. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Salomão, quando esteve aqui no planeta Terra, ele que foi o rei mais rico do planeta, porque ele pediu a Deus inteligência, ao invés de pedir riqueza. Ele falou para nós, em Eclesiastes, está lá na Bíblia Sagrada: a felicidade não é deste mundo. Mas os Espíritos, com essa doutrina maravilhosa, vieram mostrar para nós que a felicidade pode ser deste mundo.
Porque quando eu faço bem a caridade, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto realizado. Quando eu olho para o irmão e penso nele, que ele é um filho de Deus e que eu posso auxiliá-lo. Quando eu faço uma prece por esses seres cujas catástrofes da natureza estão acontecendo neles, eu estou fazendo alguma coisa para me sentir feliz. Quando eu começar a praticar os ensinamentos de Jesus, quando eu começar a entender esses ensinamentos, eu, Espírito, Jaime, poderei ser feliz. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Quantas coisas maravilhosas, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. Então está na hora de nós aprendermos que eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo. Eu posso. Então faça. Então aproveite essa encarnação para fazer. É a lei do progresso. E essa lei vai continuar. O Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação, uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude das suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo deste movimento. Os Espíritos falaram para nós sobre a lei do progresso. E eles distribuíram essa lei do progresso, e quando vocês puderem, leiam esse livro dos Espíritos. Nós temos estudos aqui na casa, nós temos estudo do Evangelho, nós atendemos mais de 100 famílias para poderem doar alimentos. Nós temos uma quantidade de ações boas que nós fazemos. Se envolvam com a casa. Quando pegarem um alimento para doarem, não pega simplesmente da prateleira aquele alimento e traga aqui para doar. Não. Coloque uma pitadinha de amor dentro dele. Pega aquele alimento pensando, esse alimento vai alimentar fulano, alguém que está precisando. E com esse pensamento de amor, e você doando aquele alimento, pode estar certo. Porque Dr. Bezerra de Menezes, um dia, estava lá na Federação Espírita, e chegou uma pessoa, e Dr. Bezerra de Menezes colocou a mão no bolso, e não tinha um dinheiro para ajudar aquela pessoa. E deu um abraço naquela pessoa, e mandou ela ir para a sua casa e colocar 3 copos d'água, uma para ela, outra para a esposa e outra para o filhinho dela, e beberem, fazerem uma prece, e beberem aquela água. E aquela água, quando eles fizeram a prece e beberam aquela água, ela os alimentou. E na manhã seguinte, aquele ser, quando acordou, na esquina da casa dele tinha lá um anúncio: procura-se alguém para trabalhar. E ele começou a trabalhar. E dias depois ele voltou lá para agradecer ao Dr. Bezerra. Ele não fez como aqueles 10 que foram curados por Jesus da lepra, e somente um voltou, quando os 10 deveriam ter voltado. Como nós devemos agora, que estamos aqui na doutrina dos Espíritos, aprender a amar, aprender a respeitar, começar uma mudança moral dentro de nós, para que nós possamos igualar essa moralidade à intelectualidade.
Então aquele ser voltou lá na Federação Espírita para agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes por aquele abraço, por aquele copo d'água, por aquela prece que ele fez. E nós, quando fazemos uma prece por alguém, você faz realmente a prece com o coração, você faz realmente desejando que aquele ser receba aquela bênção. Por favor, coloque uma pitadinha de amor no seu coração. É o que os Espíritos estão pedindo para nós, para que nós possamos proteger essa terra, essa população, esse mundo, ajudar aqueles seres que precisam. Nós podemos, se nós quisermos. Por favor, raciocine. Jesus veio há 2000 anos e 2024 anos. O que é que nós estamos aprendendo dos ensinamentos de Jesus? O que é que nós aprendemos? Os Espíritos vieram há 167 anos. Você fala, poxa, eu só estou vendo maldade. Não. Porque senão, se não houvesse progresso, de 1 bilhão de habitantes, e agora somos 8 bilhões de habitantes aqui no planeta Terra. Imagine quantos bilhões de espíritos que estão desencarnando, encarnando aqui no planeta. Mas aqueles seres que não puderem acompanhar o progresso do planeta vão ser deportados. Então aproveite este momento para você fazer uma reflexão sobre a sua vida, e se você mudar a sua vida. Os Espíritos falaram nesse livro, na terceira parte, na Lei do Progresso, eles dividiram essa lei no capítulo 776 até o capítulo 802, e fala sobre o estado da natureza, que é o estado princípio, quando nós fomos criados, é o princípio da moralidade e da intelectualidade. Marcha do progresso. Povos degenerados são aqueles povos rebeldes que ainda não compreenderam, mas nós estamos vendo que na realidade esses povos estão melhorando. Nós estamos desenvolvendo. Muitos seres estão melhorando, porque aqueles que não melhoram, eles na realidade acontecem essas catástrofes que levam muitos desses seres que ainda estão no planeta. Civilização. A civilização do planeta, se nós olharmos há alguns anos na Idade Média, aqueles bárbaros, é claro que ainda existem guerras, existem ainda problemas, mas porque não existe amor, porque o ser humano ainda não compreendeu que ele precisa realmente desenvolver o amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Progresso da legislação humana. Quantas coisas novas estão aparecendo. Uns amigos meus falaram, poxa, tem muitos seres aí que estão no poder que não são presos. Não eram presos. Em 1960 até 2000 não eram. Mas depois começaram agora a serem presos. Porque quando você faz alguma coisa errada, tem muita gente vendo. E os Espíritos estão colaborando para que aquelas coisas erradas sejam mostradas, para que nós possamos punir aqueles seres. Além do mais, se esses seres não forem punidos aqui no planeta Terra, existe a lei divina, e eles serão punidos, porque tudo que eu fizer de errado, tudo que eu prejudicar meu irmão, eu vou ter que resgatar, eu vou ter que ressarcir, eu vou ter que pagar aquela dívida, como nós estamos pagando aqui neste planeta Terra. Nós estamos no mundo de provas e expiações, prestes a passar para o mundo de regeneração, mas ainda vão ter seres que ainda vão ficar, que ainda não aprenderam, que a maldade não vai terminar com o mundo de regeneração, mas nós vamos ter
uma crença maior em Deus. Nós vamos aprender a amar mais a Deus do que hoje nós amamos. Nós vamos aprender a confiar nos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe e que até hoje nós não prestamos atenção e não os seguimos. Está na hora. Aproveitem. Aproveitem esta encarnação. É a melhor encarnação que nós temos na nossa vida, porque nós estamos aqui e agora. Não sabemos o dia que vamos partir. E enquanto nós estivermos aqui, procure melhorar moralmente. Procure amar, como Jesus nos ensinou. Procure a perdoar aqueles seres que você tem alguma coisa com eles e tirar do teu coração qualquer ressentimento, qualquer ódio, qualquer rancor. E os Espíritos falaram na marcha do progresso, tem ainda, depois do progresso da legislação humana, tem a influência do Espiritismo no progresso. Venham estudar conosco, venham aprender. Nós temos o estudo do Evangelho, nós temos os estudos dos livros dos Espíritos, de todos os livros, e vários livros de André Luiz, de Joana de Ângeles. Basta você descruzar seus braços e ter vontade de vir. Ninguém é pego a laço lá fora. Todos vocês que estão aqui estão vindo de livre e espontânea vontade. Então, comecem a raciocinar e aprender. Ainda existe oportunidade para nós nos recuperarmos, para nós renascermos novamente e para nós seguirmos os ensinamentos de Jesus. Os Espíritos então falaram na marcha do progresso. Só vou dar umas pinceladas, porque o tempo passa tão rápido. E eu não falei nem metade do que tinha que falar, mas está tudo bem. E ele fala o seguinte: o ser humano se desenvolve por si mesmo naturalmente. Como nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo, os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social, tornando compreensíveis o bem e o mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, fazendo com que o progresso intelectual possa auxiliar o desenvolvimento do progresso moral. O progresso completo constitui o objetivo com o desenvolvimento do senso moral e a inteligência, que só com o tempo chegam e se equilibram. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não pode os seres humanos opor-se a ele. Uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém nunca anulada por leis humanas más. Quando o ser humano conseguir colocar suas leis em concordância com a justiça divina, as suas leis contribuirão para o progresso da humanidade. O maior obstáculo do progresso moral são o orgulho e o egoísmo, porque o progresso intelectual se efetua sempre. Então, meus irmãos, só mais uma coisinha. A humanidade ainda não conseguiu alcançar o apogeu da perfeição, mas o avanço do progresso é visível. E um dia, o progresso moral alcançará o progresso intelectual e fará com que o ser humano alcance o apogeu da perfeição, podendo alcançar um nível mais elevado nas escalas dos mundos. Amigos, existem tantos seres sofrendo no planeta Terra. E nós, para mostrarmos que nós estamos aprendendo, vamos fechar os nossos olhos, ou vamos olhar para essa luz que está nos iluminando
E vamos criar em nossa mente aquela energia maravilhosa, repleta de luz, de paz e de amor. Aquela energia que vai até o universo e vai recair sobre todos aqueles seres que estão precisando, aqueles seres que estão necessitando de ajuda, aqueles seres que estão necessitando de uma palavra de carinho e de conforto, colocando em vosso coração o amor, aquele amor que nós podemos doar de acordo com a nossa capacidade, aquele amor para aqueles espíritos também que estão na erraticidade, que estão em sofrimento, que estão precisando da ajuda, porque Jesus, quando Ele pode, sempre está auxiliando aqueles espíritos à medida que eles necessitam. Luz, paz, proteção, amor. Em nossas preces, à noite, quando nós vamos descansar, ou de manhã, quando nós acordamos, pensemos nesses seres que precisam de muito amor no coração. Graças a Deus. Analisou? Agradecemos imensamente ao seu Jaime pelos estudos que ele trouxe aqui para a gente, com tanto carinho, com tanto amor, que essa reflexão possa ficar, né, para a gente, essa necessidade do nosso despertamento para esse amor que Jesus trouxe para a gente há tanto tempo, né, e que a gente já está engatinhando, mas a gente ainda precisa aprender um pouquinho mais. E vamos passar. Eu não perguntei no início, tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Ah, seja bem-vindo. Vamos passar então para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos então que os passistas se coloquem e que todos, por favor, permaneçam em silêncio, receptivos. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Graças a Deus. Mestre amado, Mestre querido, agradecemos imensamente a oportunidade que temos de estarmos aqui neste planeta, neste momento, de estarmos aqui vivenciando cada um de nós os nossos desafios, as nossas dificuldades, porque temos a certeza, Mestre, de que não estamos sós. Tu estás sempre ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando nesta caminhada. E Tu disseste que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que nós chegaremos ao Pai através de Ti. E assim seguimos, Senhor. Seguimos o caminho, buscando a Tua palavra, buscando os Teus ensinamentos. Sabemos que ainda somos pequeninos, Senhor, mas chegaremos ao nosso objetivo. De pouquinho em pouquinho, nós estamos caminhando, estamos evoluindo, porque a lei é de progresso, Mestre. E nós sabemos, temos a certeza de que Tu não desampara a nenhuma dessas Tuas ovelhas. Que nós possamos retornar aos nossos lares, amparados, pacificados, harmonizados, e levarmos daqui todas essas bênçãos que recebemos para os nossos lares, para aqueles que lá ficaram, que todos também possam ser envolvidos. Inclusive, aqueles nomes que colocamos nas caixinhas de prece, aquelas pessoas queridas que chegam agora à nossa tela mental, que elas também possam receber, Mestre, tudo aquilo que estamos aqui recebendo neste momento. Lembramos também, em especial, de um amigo querido, um trabalhador desta casa, que retornou à pátria espiritual, o Sr. Janes, que tivemos o prazer de conviver aqui nesse espaço. Que ele possa também ser acolhido e amparado, Mestre, por essa espiritualidade querida. Que assim seja, graças a Deus.